Olá, meus queridos alunos do curso de operador de empilhadeira. Vamos dar então continuidade aqui ao nosso curso. Agora nós vamos para o módulo 2, né, aula 2. Vamos falar sobre EPI, equipamento de proteção individual. Todo operador de máquinas, ele precisa estar equipado ali com alguns equipamentos. E nós vamos ver agora então quais são os principais equipamentos de proteção individual para esse operador. Muito bem, a NR6, né, nós estamos falando então sobre normas regulamentadoras, e a NR6 ela traz aí os procedimentos, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, em cada área de trabalho, em cada situação de risco, né, tem alguns EPIs que são obrigatórios para aqueles determinados trabalhadores. E para os operadores de empilhadeira, então nós vamos ver aqui quais são os principais EPIs. Nós temos aqui o primeiro EPI, o óculos de segurança. Então, como está aqui, ó, para que o operador conduza a empilhadeira de forma segura, é preciso garantir que a visibilidade esteja em boas condições. Dessa forma, uma maneira de reduzir os efeitos da poeira e outras partículas sólidas é a partir da utilização de um óculos de segurança. Às vezes a pessoa pode até pensar assim, mas o óculos de segurança para o operador de empilhadeira, né? Para que ele vai movimentar uma carga ali, não tem fagulhas? Então, muitas das vezes pode até achar que não tem a necessidade de um óculos de segurança. Mas lembrando, pessoal, que a empilhadeira ela não movimenta só caixa, só mercadoria fechada e embalada em caixas. Ela também movimenta, por exemplo, no setor de bebidas, engradados, né, de cerveja, de refrigerante. Pode desequilibrar ali, pode cair uma garrafa, pode bater na grade da empilhadeira, quebrar e vir um caco de vidro ali em direção ao olho do operador. Trabalha também no sistema de construção civil, então a empilhadeira pode estar levantando ali, né, sacos de cimento. Algum saco desse pode pegar em alguma coisa ali na hora de fazer o carregamento, pode vir rasgar, pode estourar e cair aquele pó ali na cabeça do operador. E o óculos de proteção ele vai estar ali protegendo as vistas então ali do operador. Por isso é muito importante que todos os operadores de empilhadeira, né, na função ali, desenvolvendo as suas atividades, utilizem o óculos de segurança. Um outro equipamento então obrigatório é o protetor auditivo. Agora aqui sim nós temos aqui então algumas restrições, né, caso o protetor auditivo. Quando que o protetor auditivo ele vai ser obrigatório? Então vamos ler aqui, ó. Muitas empilhadeiras emitem ruídos durante o funcionamento, os quais são classificados como acima do nível tolerável pelo ouvido humano. Deste modo, a intensidade do som precisa ser minimizada, tanto para a saúde auditiva dos colaboradores, quanto para garantir a atenção do operador enquanto conduz o veículo com segurança. Para fazer essa proteção, é possível utilizar o protetor auricular ou os abafadores de ruído. O protetor auricular é mais recorrente em situações em que o ruído é menos intenso, pois uma capacidade de isolar o som menor, quando comparado aos abafadores. Existe o protetor auricular, né, que são aqueles plugs, tá? Colocamos no ouvido, e também aí os abafadores de ruído. Lembrando que os abafadores tem ele para atenuar 14% do ruído, 30%, né? Então vai depender muito da avaliação ali do técnico de segurança, né? A intensidade de decibéis ali em que o operador vai estar exposto. Lembrando, pessoal, que talvez você está trabalhando com uma empilhadeira elétrica e ela não tem ruído. Porém, é importante observar se o ambiente que você está trabalhando é um ambiente que tem ou não ruído, né? Então, o que diz a norma? Que todo trabalhador exposto a 85 decibéis ou mais, ele precisa estar utilizando essa proteção aí para os ouvidos, que é o abafador ou o protetor auricular, né?
não fazendo uso, isso aí pode sim vir dar algum dano, algum problema, né? Então é importante que o operador receba o protetor, ou que seja o protetor auricular ou o abafador, ele faça uso desse equipamento, tá? O que pode acontecer com um profissional que não usa o abafador, o protetor auricular? Ele pode ter perda de audição, né? E digamos que um determinado trabalhador, ele tem perda de audição, procura um médico, e aí o médico vai fazer a seguinte pergunta: qual a sua ocupação? Tá? Então, se ele responder ali, eu sou operador de empilhadeira, né? Aí o médico vai questionar: a empilhadeira tem muito ruído, ou o ambiente que você trabalha tem muito ruído, e aí vai diagnosticar ali com ou doença do trabalho ou doença ocupacional. Jackson, qual a diferença de doença do trabalho para doença ocupacional? A doença do trabalho está relacionada diretamente ao trabalho, ao seu ambiente onde você trabalha. A doença ocupacional, ela está relacionada diretamente com a ocupação que você desenvolve, né? Com o cargo que você ocupa ali dentro da empresa. Vamos pegar um exemplo aqui que fica bem claro aí para vocês entenderem. Nós temos então o pedreiro, né, que ele pega ali a maquita e ele vai fazer um corte de uma cerâmica. Todos sabem que aquela maquininha de cortar cerâmica, ela faz muito barulho, tem um ruído muito alto. Então, no caso, se o pedreiro ele desenvolver um problema de audição devido à exposição àquele ruído dessa máquina de cortar cerâmica, aí ele vai ser diagnosticado como doença ocupacional, que é a ocupação que ele ocupa. Mas o servente está ali ao lado dele o tempo todo, né, ajudando ali, pegando um material, auxiliando, e o servente também está exposto àquele ruído. Porém, no caso do servente, se desenvolver um problema de audição proveniente daquele ruído, então ele vai ser diagnosticado como doença do trabalho, porque é o ambiente que ele trabalha que proporcionou aí, esse problema de audição. Temos aqui também o capacete de segurança, né? Todo ambiente de trabalho onde há risco de queda de objeto é um equipamento obrigatório, imprescindível, né? Lembrando que aquela mesma situação, você está fazendo um empilhamento aí de um engradado de cerveja, por exemplo, de repente pode acontecer de desequilibrar, vir cair uma garrafa ali e atingir a cabeça do operador, né? Então ele estando ali com o capacete de segurança, protegendo ali, com certeza isso aí vai ser minimizado. Lembrando, pessoal, que o equipamento de proteção individual, ele não evita acidentes, certo? O que evita acidentes é a forma como você trabalha. O que vai evitar o acidente é a sua postura, a sua maneira correta de trabalhar. O EPI, ele vai minimizar os danos em caso de um acidente. Qual o próximo EPI, né? Então, além do capacete, nós temos aí também as luvas de segurança. Aí muitos podem questionar: mas eu preciso de uma luva de segurança para operar, para dirigir a empilhadeira? Não, para você dirigir, movimentar as alavancas da empilhadeira, não tem necessidade de você fazer uso das luvas de segurança, tá? Das luvas de proteção. Porém, se você precisar movimentar os garfos da empilhadeira, se você precisar trocar um pallet, se você precisar ajustar um andaime, fazer a lubrificação, checklist da máquina, onde você vai estar tendo contato ali com óleos lubrificantes, graxas, então sim, nesse momento você precisa fazer o uso da luva, certo? Vai fazer a lubrificação da máquina, vai fazer o checklist, você vai utilizar uma luva impermeável. Vai movimentar um pallet, vai ajustar um garfo da empilhadeira, você vai utilizar ali aquela luva de couro, ou a luva de raspa, ou a luva de vaqueiro, para a proteção das suas mãos. Ok? Próximo EPI, então nós temos aí o calçado fechado. É muito importante, pessoal, lembrar que no dia da nossa aula prática, você venha com o calçado fechado, tá? Os demais EPIs nós forneceremos aqui, que é o capacete, o colete, tá? Os demais EPIs nós vamos fornecer. E o calçado fechado você precisa vir com ele, tá?
Aí uma pergunta, precisa ser aquela bota de segurança? Não, para o treinamento você pode vir com um calçado fechado, certo? Para você fazer calça comprida e um calçado fechado para que você possa fazer a sua aula prática com segurança, ok? Mas lembrando que, em hipótese alguma, o operador de empilhadeira ele pode trabalhar, movimentar uma máquina ali sem estar usando um calçado fechado. Nós vamos fazer a leitura aqui, pois esse é um equipamento de proteção individual indispensável na indústria. É simplesmente inimaginável algum colaborador atuar em regiões onde há empilhadeiras com o pé descalço. Dessa forma, garantir um calçado que proteja os pés e que possibilite uma locomoção adequada é fundamental. A bota é um bom exemplo desse tipo de EPI, já que ela mantém os pés seguros numa eventual queda de carga pesada e evita escorregões por meio do solado antiderrapante. Aí são esses aí os EPIs, né, obrigatórios para a operação da empilhadeira. É importante que o operador ele faça o uso desses equipamentos de proteção individual, não só quando está ali na presença de um técnico de segurança, na presença de um encarregado, mas que ele realmente utilize de forma correta, né, faça a guarda, a conservação desse equipamento, pois a empresa ela vai disponibilizar o equipamento de proteção individual para você, mas a guarda, a conservação, o uso desse equipamento é de sua responsabilidade, ok? Finalizamos aqui então esse modo de EPI.